A palavra de Deus, ela diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade de uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é, o que começarem a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eis que desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Quero trabalhar com vocês essa noite sobre o poder da unidade. Quando nós estudamos essa passagem, tem alguns princípios que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, independente do setor dela. Tem alguns princípios na Bíblia que eles são infalíveis, que eles são, como o texto diz, impossível de não acontecer se praticados. E quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos que começa a ter uma ação divergente do que tinha sido a direção do próprio Deus. Depois que Deus cria o jardim e Ele cria o homem e a mulher, Ele dá uma direção muito clara. Ele diz assim: vão e sejam férteis, sejam fecundos, e se multipliquem e povoem todas as partes da terra. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos um grupo de pessoas que eles saem caminhando do Oriente, como diz o texto, e aí eles chegam no Vale de Sinar, um vale bonito, e ali eles têm uma ideia, né? E eles falam assim: viu, por que é que nós não edificamos aqui, nós não construímos aqui uma cidade em formato de torre, e que ela seja edificada de forma que até o seu cume possa tocar o céu. Só que, além disso, nós vamos garantir nessa cidade que somente o nosso povo more aqui, somente a nossa raça, somente a nossa língua, somente o nosso sangue, somente a gente possa morar e residir nesse lugar. E assim a gente não será perdido nem espalhado sobre a face da terra. E eles começam a fazer isso e começam a edificar. E aqui acontece algo muito interessante. O texto diz que o próprio Deus tem a percepção do que está acontecendo e sendo edificado pelo Filho dos Homens. Ou seja, isso mostra que o que estava sendo feito ali não tinha direção de Deus. E Deus desce para ver o que estava acontecendo ali. E quando Deus desce para ver o que estava acontecendo ali, Ele faz algumas constatações. Eu vejo que esse povo é um só. Ou seja, eu vejo que esse povo é unido. Eu vejo que eles falam a mesma coisa, ou seja, tem uma mesma língua. E eu vejo que eles estão construindo algo que não terá impossível se eles continuarem nessa unidade. E aí, Deus observa o que está acontecendo. E depois, Ele faz algo para que isso, que era contra a vontade dEle, não se cumprisse. Ele faz o quê?
ele coloca outros tipos de linguagem, ou seja, outros tipos de direções, outros tipos de conversas, de modo que um não entendia o outro. Então veja, era como se fosse assim, viu? Queima esse betume aí, porque a gente precisa erguer aquele lado ali. E o cara entendia, não, eu vou construir, vou derrubar aquela parede que eu vou puxar um pouco mais para lá. Não, viu, vamos subir mais aqui e fechar mais aqui, vamos deixar essa parede mais grossa. Não, eu entendi. Ele falou que é para a gente quebrar e a gente fazer um túnel para lá, ou a gente constrói uma ponte para o outro lado. Ou seja, eles começaram a agir totalmente desordenado, totalmente sem unidade, totalmente confundidos. Por quê? Porque foi o que o Senhor fez para que o que eles estavam fazendo não acontecesse. Agora, o que isso tem a ver com unidade? Imagina só que se um povo que se reúne em unidade para fazer o que estava fora dos princípios e padrões bíblicos, com unidade, o próprio Deus disse que não haveria impossível para eles, e tudo que eles quisessem fazer, eles fariam, se eles se mantivessem assim. Imagina o que acontece se um povo agir em unidade para fazer exatamente aquilo que a Bíblia manda. Imagina só o que pode acontecer. Imagina só o que pode ser construído. Imagina só o legado que pode ser deixado. Só que quando nós caminhamos nas Escrituras, nós vamos enxergar, já na Nova Aliança, o Senhor falando assim, que uma casa, quando ela está dividida entre si, ela não prospera, antes ela vai sucumbir. Em outras versões vai falar que uma nação dividida entre si, ela não vai prosperar, ela vai antes sucumbir. Então começa a observar agora, com esse princípio. Obviamente eu vou dar ênfase aqui, ministerialmente falando, mas se você aplicar ele lá na sua casa, lá na sua família, lá na sua empresa, você vai ter o mesmo resultado do princípio aplicado. Agora imagine isso, você na sua casa com a sua esposa, e aí a sua esposa fala assim: amor, eu quero que a gente construa aqui um closet, para eu conseguir separar os sapatos por cor, eu quero organizar. E aí o marido fala assim: não, eu quero trocar de carro. Aí depois o marido fala assim: não, então vamos fazer o seu closet agora. Aí ela fala: não, agora eu não quero mais, agora eu quero trocar de casa. Aí o marido fala: não, ou a mulher fala: não, então vamos trocar seu carro. Não, agora eu não quero trocar de carro, agora eu quero mudar de cidade. Não, mas então vamos mudar de cidade agora. Aí a mulher fala: não, agora eu não quero, agora eu quero fazer isso aqui. Aí o marido: não vamos fazer isso. Ou seja, é uma casa que está dividida entre si. Essa família vai prosperar ou não vai prosperar? Não, porque ela está dividida nela mesma. Isso vai valer para todos os lugares que você frequenta. Isso vai valer para todos os lugares que você participa. Isso vai valer para tudo o que você está inserido. E aí você precisa fazer essa leitura agora da aplicação desse princípio dentro da sua vida. A sua casa hoje, você, sua esposa, a sua família tem o mesmo ideal? Vocês trabalham e oram em prol da mesma coisa? Com ordem de prioridades, de sequência, um ajudando o outro, um unido com o outro, um empurrando o outro, para que ambos consigam conquistar? Ou cada um faz o que dá na telha? Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha melhor. Observe que se nós, que somos cristãos, não entendermos o poder desse princípio, a gente vai ficar batendo cabeça, a gente vai sucumbir, e aí nós não vamos crescer, nós não vamos expandir. Tudo que nós formos fazer será boicotado por nós mesmos. Então comece a observar agora, e comece a responder para você. Por
que você frequenta as casas que você frequenta? Tem os mesmos ideais? Tem os mesmos princípios? Tem os mesmos valores? Por que é que as pessoas que frequentam a sua casa ou fazem parte da sua vida, fazem? Tem os mesmos ideais? Tem os mesmos princípios? Tem os mesmos valores? Por que você participa da aula de inglês com essa turma? Por que você participa da academia com essa turma? Por que você sai para pedalar com essa turma? Tem os mesmos princípios? Tem os mesmos ideais? Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês andam com quem andam? Por que vocês frequentam os lugares que frequentam? Comecem a responder isso e comecem a ver se de fato você não está em um lugar que não tem os mesmos princípios ideais que os seus, ou fogem da palavra de Deus, ou pior, se você nesse lugar, você não está sendo as más línguas que causam as confusões no meio daquele grupo. Quando eu me converti, eu treinava boxe, né? E o meu mestre de boxe, ele também puxava um treino de capoeira. E não estou falando aqui do esporte, mas do grupo de pessoas e dos princípios e valores que participam. E eu não era cristão, então eu estava um pouco me lixando para princípios, valores. Eu ia lá para treinar, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Mas depois que eu me converto, bem ali no início da minha conversão, eu chego um pouco antes do treino, né? Porque ia ser o ringue, e aí tinha que chegar mais cedo, passar bandagem na mão, tal, aquecer para a gente poder fazer o treino. E quando eu cheguei mais cedo, ele estava finalizando um treino de capoeira. E quando ele está finalizando esse treino, tinha um quadro. Hoje eu sei que é um demônio, mas é como se fosse um deus da época, né? E ele encosta a nuca dele nesse quadro, que era do teto até o chão, e ele começa a receber um espírito ali, né? O olho dele vira, fica branco, e ele começa ali a fazer um ritual para receber. Aí eu pergunto para você, eu sendo cristão, tendo o entendimento que eu estava começando a ter, responde: este é um lugar para eu frequentar e andar em unidade, sim ou não? Agora faça essa aplicação para a sua vida. Então comece a observar que quando nós falamos do poder da unidade, nós estamos falando em construir algo. Por mais que às vezes seja algo básico, um treino, um esporte, ou um lazer, ou rachar uma cota de qualquer coisa, de um apartamento, de um barco. Ei, quais são os propósitos das pessoas que você tem se associado? Você consegue andar em unidade com ela? Vocês partilham dos mesmos princípios e valores? Se não, vocês nunca vão conseguir colher na vida de vocês o poder da unidade que está citado na Bíblia. Comecem a entender isso. Isso vem para tudo, né? Imagina só aqui, a gente querer jogar uma partida de futebol. E aí o Fernando está jogando futebol. E aí o André passa para ele, tem 22 pessoas jogando futebol. Aí o Fernando pega a bola e fala assim: agora eu vou jogar basquete. Não, mano, a gente está jogando futebol. Não tem nenhum problema jogar basquete. Mas agora, todo mundo aqui está jogando futebol. Não, mas eu quero jogar basquete. Tem lógica isso ou não? Não tem lógica. Então, entenda que essa deve ser a sua postura como um cristão. Você frequenta lugares onde juntos pelos mesmos ideais e propósitos, seja familiar, seja profissional, seja acadêmico ou seja ministerial, todos vão somar e construir algo para benefício do reino. Mas para isso nós precisamos entender se o que está sendo acordado no grupo, como foi acordado aqui, se o que está sendo aqui feito pelo um bem maior de todos, infringe os princípios bíblicos ou não. Entende? Então, quando eu e você temos essa visão, nós começamos a ver se de fato nós experimentamos dessa unidade. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa ou ministerialmente, né? Meio do ano passado, teve um diretor de uma multinacional aqui da igreja,
que ele me procurou e falou assim: pastor, estou passando umas situações na empresa, nada profissional, nada com meta, mas o que acontece? Vocês sabem que geralmente essas grandes empresas, elas sempre apoiam alguma causa social, minoritária. E ele falou assim, e essa empresa que eu trabalhava, ela começou a apoiar algumas causas minoritárias que fogem dos meus princípios, que fogem dos meus valores, e isso está me incomodando. Mas é uma empresa idônea, paga tudo certinho, não sonega nada, não é nada no nível empresarial, mas a nível de princípios e valores, está destoando muito daquilo que eu acredito. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um propósito de unidade, vamos orar e jejuar em prol disso, e vamos pedir para Deus dar um direcionamento. Aí ele falou, tudo bem. E nós começamos a orar e jejuar, em específico por isso, começamos a fazer apontamentos. E aí, Deus me dá uma visão com ele, uma água na frente, como se fosse um anjo que agitava as águas, e uma voz, pode falar para ele pular. E aí eu falei, bom, vou ligar para ele agora, né? Peguei o telefone e liguei para ele, falei, mano, tive uma visão assim, 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 assim. Aí ele me liga, eu mando uma mensagem para ele, ele me liga. Ele fala, cara, você acredita que vai ter um diretor de uma outra multinacional que vai me ligar para me fazer uma proposta daqui 5 minutos? Aí eu falei, cara, então é de Deus, Deus está te direcionando para que você esteja alinhado com os princípios e valores dele. E dito e feito, ele teve uma proposta, e ele aí faz uma migração de empresas e começa a ir trabalhar em uma empresa que não trabalha com princípios e valores destoados do dele. Entende? Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Na mesma questão vale para a igreja, né? Na sua célula, quais são os objetivos dela? Quais são os ideais dela? Do ministério que você participa, da igreja que você participa, né? O que você faz? Você está somando no lugar? Ou você é a pessoa que traz confusão sempre, né? Tem uns que às vezes vão para a igreja e parece o próprio diabo, né? Não, eu não concordo com nada, o que eu puder atrapalhar, eu vou atrapalhar, e eu não faço é nada para ajudar mesmo. Aí o pessoal fala, é o diabo. Não, é um irmão da igreja, está aí no meio, né? Eu sei que não é você, mas sempre tem. Então veja, qual que é a sua intenção, qual que é o seu ideal, entende? Em trabalhar em unidade, em trabalhar em prol de um bem maior, junto com todos, né? De não querer jogar basquete, enquanto todo mundo está jogando futebol. Então, observa isso e começa a fazer uma análise da sua vida, conjugal, familiar, profissional, os lugares sociais que você participa, que você frequenta. Por que é que você está nesse grupo? O que você está fazendo aí? Você está somando? Você partilha dos mesmos valores? Não, eu frequento, pastor, mas eu não partilho dos mesmos princípios e valores. Mas você está contribuindo para o lugar. Não, mas aí o que eles falam? Não, você está frequentando o lugar. Você senta com as pessoas. Então, você precisa ter essa visão. Porque, observe o que acontece quando nós falamos de unidade. Jesus, ele nos dá um direcionamento, uma ênfase fortíssima, né? Na sua oração. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 21, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, meu Pai, és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que eles sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e o Senhor tem me amado, e eles também amam a mim. Então, observa aqui o que Jesus está fazendo, e é uma oração por nós, porque ele ora assim: eu oro por estes, e também por aqueles que vão vir. Ou seja, nós somos aqueles que viriam, porque nós não estávamos lá. Então o que ele está falando? Pai, assim como eu sou um contigo, assim como eu estou em ti e tu estás em mim, que eles possam estar em nós. Só que olha que fortes, ele fala assim: para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, para que o mundo enxergue a minha manifestação. Porque como é que o mundo vai crer se eles não verem? E aí ele fala o quê? Eu oro para que eles também sejam um, e que eles andem em perfeita unidade.
mais uma vez ele fala: para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, comece a observar que tem tudo a ver com a manifestação de Deus. Aí me fala, como é que um povo ímpio está construindo uma torre para serem exclusivos, para não terem acesso de outra raça, de outro sangue, de outras línguas? O próprio Deus desce. Observe o texto, que em nenhum momento eles oram, em nenhum momento eles pedem conselhos. O texto diz que o Senhor desceu para ver o que o Filho dos Homens estavam construindo. E Deus fala assim: e se não tiver confusão no meio deles, tudo que eles tentarem fazer não será impedido. Agora, imagina, por que é que a igreja, e quando eu falo igreja, estou falando a igreja do Senhor, não só a nossa, por que é que a igreja tem tanta dificuldade de experimentar a manifestação, o impossível, o sobrenatural da parte de Deus? Por quê? Pastor, eu oro, pastor, eu jejuo, mas não consegue ter unidade. É uma disputa de ego sempre. Ah, mas eu penso, eu acho, e vai morrer achando sem viver. Porque se o que achasse fosse certo, já tinha vivido. Então, comece a observar que o poder da unidade, ele coloca as nossas ações impossíveis de não se realizar. Não de se realizar. Se tiver unidade, não haverá impossível para eles. Mas aí eu pergunto, pastor, por que é que o Brasil não prospera? Dá uma olhada numa sessão do plenário nosso. Tem unidade lá dentro, sim ou não? E o texto diz o quê? Se a nação for dividida com ela mesma, ou seja, não é o Brasil ter um racha com o Paraguai, não é o Brasil ter um racha com a Argentina, não é o Brasil ter um racha com os Estados Unidos, é o Brasil ter um racha com o Brasil. Não prosperará. Então veja que são princípios que não podem ser quebrados, pelo menos por nós cristãos. Por quê? Porque aí o que nós estivermos fazendo não será impedido de maneira alguma, nem por ninguém. É por isso que você precisa conhecer o lugar que você está. E veja, unidade não é você concordar com tudo, mas é uma vez que decidido, todos trabalham para acontecer. Eu estava conversando agora com o Ian, ele estava passando as férias aqui no Brasil, e ele estava me contando como é que decidiram sobre o BSSM português. Porque até então a Bethel tinha a escola, mas só presencial, as pessoas tinham que mudar para lá e fazer lá. E aí o projeto era ampliar, né? E quando isso foi ampliar, eles têm que tomar uma decisão. Então vai para os heads, vai para quem pensa, vai para quem toma a decisão na igreja. E aí começou: vamos fazer? Não vamos, vai perder a qualidade. E aí ele ainda brincou: Dan, você sabe como que é onde tem um monte de líder forte no mesmo lugar, né? Parece guerra na reunião. Eu acho que vai perder qualidade, eu acho que vai perder essência, eu acho que vai perder unção. Tem que fazer, não tem que fazer, é isso, é aquilo, e não sei o que. Você está equivocado, você não está equivocado. Ok, vamos votar? Vamos. E aí? Foi. Acabou a reunião? Mano, já é realidade, porque todo mundo vai trabalhar para acontecer. Entende? Isso é unidade. Entende? É a mesma coisa de um time, né? Ô Lucildo, você é atacante, mas para a gente ser campeão, você vai ter que jogar de lateral. Puxa, mas eu gosto de jogar de atacante. Não, aqui não está para fazer o que você gosta, está para ser campeão. Para ser campeão, você vai ter que fazer a lateral. Eu vou fazer a lateral e vai ser campeão. Quantos times foram campeão assim? Sacrificando o bem individual por um bem coletivo. Agora, e se no meio do jogo foi acordado algo, aí o Lucildão vai subindo, e aí não volta para marcar, e aí vai acontecer o que com o time? Tomar tinta. Por quê? Egoísmo, ego, pensando nele e não no reino. Então, quando nós falamos de unidade, é que quando nós estamos enxergando o que nós temos que fazer, obviamente, muitas vezes é árduo trabalho. Agora, fique imaginando o trabalho dos caras. Vamos ser honestos, gente. Naquela época não tinha guindaste.
Naquela época não tinha andaime. Naquela época não tinha drone que ajuda na construção como hoje. Imagina o pessoal subindo bloco, cimento e betume para cima e para a torre tocar o cume do céu, o cume dela tocar o céu. Imagina só os meninos subindo com material para cima. Mas era um trabalho para um bem comum, equivocado, fora dos princípios bíblicos. Mas aqui nós estamos aprendendo sobre unidade. A gente está aprendendo porque os ímpios muitas vezes prosperam. Conversa com algumas pessoas de grupo minoritário que defendem a causa deles. Você conversa com um aqui, você conversa com outro de outra cidade lá, vai parecer que eles gravaram a conversa e replicaram para você. Por quê? Porque eles têm a mesma fala, o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento. Por quê? Porque eles estão caminhando num ideal comum, mesmo que errado. Agora, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos aqui os mandamentos, se nós temos o ID, se nós temos o que nós devemos fazer, se nós temos o que nós não devemos fazer, se nós temos tudo, é só a gente aplicar a unidade para o que está estabelecido, e a igreja patina. Tem dificuldade, retrocede, não avança, não expande, não conquista. Por quê? Porque falta unidade. Pastor, a gente ora, a gente jejua, mas na hora de executar, racha, não caminha junto, tira o pé. Você está correndo o máximo? Estou correndo o máximo, mas está nada, está segurando. Quem aqui já fez mudança e teve que carregar móvel pesado? Que aí aquela pessoa que você está se matando aqui para pegar um móvel, e eles falam, mano, você está fazendo força aí? Nossa, estou muito, mas está nada, só está fingindo. Tem um monte de gente assim na igreja. Estamos juntos, vamos. Lá na sua empresa, na sua equipe de venda. Gente, essa é a nossa meta. Vamos buscar, vai dar certo e não sei o quê. E depois, que dá certo o quê? Deixa ele trabalhando sozinho. Entende? Então, aplique esse princípio da unidade lá na sua empresa, lá na equipe que você está montando, lá na equipe que você faz parte, lá na equipe que você está fazendo gestão, lá na sua casa, lá com a sua esposa. Trabalhem juntos, um pelo outro, e ambos pelo casal, ambos pela família. Renuncia à sua vontade às vezes, ela renuncia à vontade dela às vezes, e vocês vão caminhando, vocês vão conquistando, vocês vão prosperando, vocês vão avançando juntos. Por quê? Porque existe poder de materialização na unidade. Existe poder de realização na unidade. Salmo 133 diz que o Senhor, Ele escorre o orvalho pelo Hermon, e depois Ele alcança todos os montes de Sião, e ali Ele ordena a sua bênção, e Ele ordena vida para sempre. Então observe que nós estamos falando de algo que tem a bênção de Deus, algo que tem o favor do Senhor. Mas para isso nós precisamos ser maduros o suficiente. Contei esse testemunho mais cedo de algo que nós vivemos como igreja. Lá em Marília, em 2019, nós sempre tínhamos foco, projetos, né? E a gente fazia conferência desde 2015 lá. E o nosso foco era plantar igrejas em outros países, curas, milagres, manifestação de Deus, salvação em massa, alcançar povos e tribos não alcançados. E a gente se empenhava ali. Só que aconteceu uma situação, final de 2018, nós íamos fazer 2019 a conferência. E aí a nossa filha nasce, a nossa segunda filha, e a gente não sabia da síndrome dela, e a gente não sabia do que nós teríamos que fazer. E aí uma enfermeira, chefe da UTI, que ela tinha ido, ela me chama, a Lari estava voltando da cesárea, da anestesia ainda, e ela fala assim: viu, a sua filha já foi para a UTI. Quando acontece isso com as crianças que nascem como ela, tem que ir para São Paulo fazer uma cirurgia cardíaca.
E essa cirurgia você vai ter que morar em São Paulo uns 90 dias. E eu já aviso mais, o plano de saúde não cobre. Você vai ter que dar um jeito de pagar lá e depois entrar contra o plano para eles pagarem você. Imagina a cabeça, né? A mil. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí, eu tinha que contar isso para a Lari ainda, porque a enfermeira falou para mim, ela estava lá recuperando da anestesia. Não sabia ainda de nada que estava acontecendo. Passamos por isso, né? Ela ficou ali na UTI. E nesse meio tempo, responsabilidade e comprometimento com o reino. Eu entendo que o reino de Deus é maior que a minha vida, é maior que os meus problemas, é maior que as minhas vitórias, é maior que as minhas conquistas. Então eu não posso ser irresponsável de prejudicar todo mundo por um problema meu. E aí o que eu fiz? Eu chamei os meus cabeças na época, né? E eu fiz uma reunião com eles. A Larinha estava na UTI ainda. E aí eu falei assim, gente, seguinte, nós estamos organizando essa conferência de avivamento, nós estamos organizando isso aqui, né? Vocês sabem do que aconteceu. Então, eu acho que é melhor, ou vocês, né, abortarem isso, e a gente resolve, devolve o dinheiro para quem fez o pagamento. Estamos falando de quase 5.000 pessoas. A gente devolve, vê se dá para rescindir os contratos, a gente ou economiza, né? A gente dá um jeito. Ou a gente coloca outra pessoa no meu lugar, porque eu não vou conseguir correr com vocês. E se eu tiver que ficar em São Paulo 90 dias, como é que eu vou fazer isso? E aí, eu consegui entender o que é a unidade na prática. E eles falaram assim, não, faz 5 anos que a gente corre junto. Faz 5 anos que a gente faz isso. Não é justo agora você sair. Então, você não vai precisar fazer nada. Você só vai ficar no time. Escreve tudo que a gente precisa fazer. E a gente vai fazer. Você só precisa estar no dia. E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu não esperava isso. E aí, e realmente eles fizeram. Foi a conferência em que nós conseguimos realizar 200% do que nós tínhamos feito planejamento. Ou seja, tudo que nós planejamos, nós realizamos a mais. Curas, milagres, alcançamos povos lá da Bolívia, que eram algumas tribos que ainda não tinham sido alcançadas. Alcançamos igreja no Paraguai, pessoas chegando, curas, milagres, pessoas se convertendo, cicatrizes desapareceram de pessoas que tinham tentado se matar. Um mover de Deus, uma manifestação de Deus. E aí eu falei, Deus, mas o que aconteceu? A gente sempre orou, a gente sempre jejuou, nós sempre buscamos, nós sempre organizamos. E Deus foi muito claro, mas mesmo vocês fazendo tudo isso, ainda no meio de vocês não tinha unidade. Mas dessa vez vocês conseguiram fazer tudo com unidade. Então veja que às vezes muito que nós oramos para viver, nós não vivemos porque onde nós estamos inseridos não tem unidade. Pastor, minha casa nunca prospera, não tem unidade no casamento. Pastor, minha empresa nunca vai para frente, por quê? Porque não tem unidade na equipe. Pastor, eu nunca consegui romper ministerialmente, por quê? Porque nunca teve unidade onde você estava inserido. Então quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de todos caminharem numa mesma direção, falando a mesma língua e com uma mesma visão. Isso é unidade. Enquanto a equipe de louvor sobe, eu quero que você entenda isso. Quando nós entramos como cristãos para viver o reino de Deus, o reino de Deus ele é regido por princípios que já foram estabelecidos antes de nós. E esses princípios eles não vão mudar porque nós pensamos diferente. A Bíblia não vai atualizar. Ela não vai mudar para que fique do jeito que você quer que ela fique. O que precisa ser feito já está estabelecido. O que cabe a nós é praticarmos e vivermos isso. Então, observe. Vale a pena você sempre ser a pessoa do contra? Vale a pena você nunca ser a pessoa que soma? Vale a pena você nunca ser a pessoa que ajuda? Esse exemplo que eu dei do membro da nossa igreja,
É algo para que você entenda. Quando você vai estudar a história de Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele enquanto ele orava e intercedia. Por quem? Por ele mesmo? Por quem? Pelos seus amigos. Então, observe isso. Com quantas pessoas você está se propondo a orar e jejuar para a situação dela, alinhada com os princípios bíblicos? Entende? O que você tem feito para acontecer? O que você tem feito para ajudar? O que você tem feito para amparar? O que você tem feito para caminhar junto? O que você tem feito para caminhar em unidade? O que você tem feito para conhecer o poder da unidade? O que você tem feito para que você de fato viva a realização do poder da unidade? Isso é algo que vai mudar completamente a sua vida em todas as áreas dela. Em todas as áreas dela. Mas para isso você precisa entender que quando você se inserir em um lugar, os propósitos têm que estar alinhados. O que vai ser feito tem que estar alinhado. Como vai ser feito tem que estar alinhado. Para você ter a sua casa prosperando, a empresa prosperando, a acadêmica prosperando, ministerialmente prosperando, as pessoas que estiverem com você, ou você estando com essas pessoas, tem que caminhar todos em unidade. Unidade. Ação, entrega, doação. Quando você entende isso, você começa a mudar a sua maneira de se portar nos lugares. Você começa a considerar a sua presença em alguns lugares. Você começa a se perguntar se vale a pena fazer parte ou não. Ou você começa a pensar, por que eu estou aqui e não lá? Ou por que eu estou lá e não aqui? Já parou para conversar com a sua esposa e perguntou para ela assim, qual que é o seu sonho para esse ano? Qual que é o seu projeto para esse ano? Eu vou te ajudar nele. E você, esposa, já perguntou para o seu marido, qual que é o seu projeto para esse ano? Eu vou ajudar. Eu quero ver a realização dele na sua vida. Para aqueles que têm filhos, para os filhos. Na empresa, na equipe, viu? Qual que é o nosso propósito aqui, gente? Não é ninguém que é trabalhando aqui para pagar boleto. Isso aí é uma consequência. Qual que é o nosso propósito aqui? Não, o nosso propósito é esse, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, a nossa meta é essa, isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso, e você, eu vou fazer isso. Vamos fazer então vamos fazer acontecer. Chega lá na sua cela, conversa com o seu líder e fala, viu, qual que é o seu propósito aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você faz isso toda semana? Eu nunca perguntei para você, me fala. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso me doar? Como que a gente pode trabalhar junto? Ou lá no ministério que você frequenta, o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso alvo para esse ano? O que nós vamos fazer para realizar isso? Como que nós vamos fazer isso? O que a gente tem que fazer? Quais passos nós temos que dar? E você se colocar como uma pessoa que vai trazer a unidade, não a confusão. E você vai e traz a resolução para aquele problema. Você caminha junto naquela direção. Isso vai fazer o quê? Vai fazer você conseguir ver a realização, talvez, de muitas coisas que você busca há muito tempo, em várias áreas da sua vida, e você ainda não conseguiu ver. Por quê? Porque você nunca conseguiu ser uma pessoa que vive na unidade, sempre na confusão, sempre de escanteio, sempre sendo a pessoa do contra, sempre sendo chato, sempre sendo o que quer fazer diferente, sempre criticando, e aí nunca vai viver nada. Vai morrer criticando. Vai morrer sendo chato. Vai morrer sem prosperar a casa. Vai morrer sem prosperar a empresa. Vai morrer sem prosperar ministerialmente. Por quê? Porque não consegue viver em sociedade. Não consegue viver em comunidade. Não consegue trabalhar para um bem comum. Então, faça um desafio para você mesmo esse ano. E responda essas perguntas para você. Por que você frequenta os lugares que você frequenta? Como que você tem trabalhado para a unidade nesses lugares? Por que você participa
de reuniões que você participa? Por que você participa de negócios que você participa? São de acordo com os princípios bíblicos? Eu consigo ter unidade para eles? Eu consigo ter unidade para praticar isso? Eu consigo me doar para isso? Ou não? Porque veja, o texto é claro. A gente não precisa orar para isso. A unidade chama atenção, atrai a atenção de Deus. O próprio Deus desce e analisa. Se o que estiver sendo feito for para a glória dele, nada vai impedir. Agora, se não for, o próprio Deus coloca mais línguas. E observa que, imagina só, Deus não podia ter colocado um anjo e falado assim, viu, bate no pé da torre, vamos derrubar isso aí. Podia ou não podia? Podia. Não, tranquilo. Trazer confusão no meio deles, está resolvido o problema. E aí eles não queriam ser espalhados, eles queriam que ali fosse um lugar só para eles. E o que Deus faz? O texto diz, e o Senhor chamou aquele lugar de Babel, porque ele espalhou todos para todas as partes da terra. Então, comece a entender isso lá na sua vida, pratica isso na sua vida. Pratique esse princípio na sua vida. Pratique esse princípio na sua família. Pratique esse princípio no seu ministério. Quero convidar você para se colocar de pé no seu lugar.